bem? Já estamos de volta com o Agora ao vivo para você em Manaus. São 11 horas e 20 minutos. Agradeço muito a sua audiência. Desde o início da semana, como você sabe, a TV em Tempo exibe uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus. E até o dia 30 de agosto, 9 candidatos serão entrevistados aqui no programa Agora. As regras das entrevistas foram definidas em uma reunião com os representantes e candidatos aqui na sede da emissora. Já foram entrevistados Sabino Castelo Branco, Alderney Avelino e vamos conhecer agora quais são os candidatos que ainda faltam participar das entrevistas. No dia 22, o entrevistado é Herbert Amazonas, do PSTU. Vanessa Graziotin, do PCdoB, é entrevistada do dia 23. Dia 24, Jerônimo Maranhão, do PMN. A segunda semana de entrevistas começa com Luiz Navarro, do PCB, no dia 27. Em seguida, o entrevistado é Serafim Correia, do PSB. Dia 29, o entrevistado é Henrique Oliveira, do PR. A rodada de entrevistas termina dia 30 de agosto com Arthur Virgílio Neto, do PSDB. Pelas regras da entrevista, nenhum candidato poderá citar o nome de outro durante o programa. Cada entrevista terá a duração de 15 minutos. Um cronômetro aparecerá na tela a cada 3 minutos para que o candidato e você que está em casa acompanhem a duração da entrevista. O nosso convidado de hoje é o candidato Herbert Amazonas, do PSTU, que a gente vai acompanhar agora um pouco do perfil dele. Herbert Amazonas Massulo. Nasceu em Manaus, tem 51 anos, casado, pai de 3 filhos. É assistente administrativo, trabalhou nos Correios. Atualmente é diretor do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. Já concorreu aos cargos de vereador, prefeito e governador. Esta é a segunda vez que ele disputa a Prefeitura de Manaus pelo PSTU. Então, a partir desse momento, vou pedir à produção que comece a contar o cronômetro para eu fazer a primeira entrevista, a primeira pergunta ao candidato Herbert Amazonas. Candidato, um bom dia, seja bem-vindo. Gostaria de perguntar ao senhor se dentro do seu programa de governo existe algo que o senhor destaca de ter mais importância hoje para a cidade de Manaus na atual conjuntura. Certo. Bom dia, Amaral. Em nome do PSTU, nós queremos agradecer a oportunidade da gente fazer e ter a oportunidade de apresentar o nosso plano de governo. E nós temos uma preocupação hoje com a questão do abastecimento de água, né? A empresa ela foi privatizada dizendo que ia ser resolvido o problema do abastecimento de água. E o que nós temos hoje, esses serviços, não há esse serviço adequado para a população, falta água na torneira das pessoas, as contas são exorbitantes, certo? E os serviços prestados, né, são os mais péssimos possíveis. Então hoje nós defendemos, para resolver esse problema, que nós rompemos o contrato com a empresa, né? Essa empresa ela seja repassada para a prefeitura administrar, certo? Que seja uma empresa pública, porque só dessa forma nós poderemos resolver o problema do abastecimento de água da nossa cidade. Porque, veja bem, os empresários, o interesse dos empresários é ganhar cada vez mais dinheiro. Nós precisamos de uma prefeitura que se responsabilize pelo social. Esse é o grande problema que tem hoje na nossa cidade, que eu acho que nós temos de atacar como prioridade. O senhor acha que reestatizando a empresa de abastecimento de água conseguiria se resolver esse problema em quanto tempo? Sim, nós precisamos reestatizar, né, os funcionários seriam contratados, são servidores públicos, um plano de obras públicas que possam atender de imediato a questão da urbanização, saneamento básico, a coleta de lixo, porque esse é o serviço que é para ser prestado pela empresa, né? Então nós romperíamos o contrato, a administração da prefeitura retomaria essa empresa para sua administração e nós atacaríamos de imediato esse problema do abastecimento de água. Nesse período de transição, que geralmente demora, como seria feito o abastecimento na capital? Nós temos de ter um plano emergencial, certo? Um plano emergencial de obras públicas. O candidato já teria esse plano? Nós teríamos. Nós queremos, de imediato, logo, fazer com que a população ela participe dessa discussão, né? Nada melhor do que a população que sofre com esse problema de fazer o debate e a gente providenciar de imediato a solução dos problemas. O que nós achamos que nós temos um orçamento para 2013
bastante significativo e são recursos e verbas públicas que têm de ser retornado para os serviços públicos com qualidade para a população. Tá certo. Nós vamos agora, candidato, chamar a primeira enquete que nossa equipe fez nas ruas, ouviu a população para que o senhor responda aqui no estúdio. Vamos à primeira delas. Às vezes, quando a gente vai no posto de saúde, né, à procura de um remédio, a gente não encontra. Aí eu queria saber o que poderia ser feito para isso ser resolvido, né? A solução também do problema da saúde pública no nosso estado, ela é complicada, né? A prefeitura ela não tem uns serviços adequados. Nós achamos que de imediato nós temos de se preocupar logo com a questão dos salários do funcionalismo público, que está bastante defasado. Nós queremos chamar esses trabalhadores para fazer parte do governo. E a questão do atendimento à população, nós temos que priorizar logo a retomada da implementação desses postos de saúde, certo? Esses postos de saúde, eles teriam que ter acompanhamento dos profissionais da área, um mínimo de funcionamento para se fazer um exame logo de imediato, coisas que não acontecem hoje, né? Então, a questão da saúde, ela é uma prioridade também. Nós temos problemas sérios desses serviços para ser prestado à população. Então, nós achamos que boa parte do orçamento público, ele tem de estar voltado para que a gente possa, de imediato, atender e revigorar aí os serviços que são prestados à população. Que hoje a população precisa de um atendimento, você não tem essa estrutura cedida pela prefeitura nesse serviço público, né? Então nós achamos que nós temos de imediato, já logo, fazer o investimento que faz parte desse pacote do plano de obras públicas para a cidade de Manaus. Hoje o maior impacto no orçamento da cidade de Manaus, do município, é exatamente a área de saúde, dos quais 60% da verba que é investida em saúde representa a folha de pagamento. De onde viria a verba para o candidato, se eleito, resolver esses problemas da maneira que falou? Nós precisamos ver se isso é verdadeiro, certo? Se parte do orçamento, 60%, está comprometido com a questão salarial, né? Então, nós não temos esses dados agora para a gente poder fazer essa discussão. Nós precisamos ter essas informações e nós só podemos ter essa informação de posse das documentações. Mas verba existe, certo? Há os recursos federais, há os repasses federais e nós achamos que uma administração dirigida por nós, trabalhadores, uma administração que esteja voltada para a população pobre, para a classe trabalhadora, ela tem de abrir, na verdade, essa folha de pagamento para que a gente possa fazer o debate e ver se esses dados que são informados, se ele é real, né? Porque, veja bem, a prefeitura ela tem contratos com empresas privadas, nós precisamos fazer o levantamento para ver se esses recursos estão indo para empresas privadas, né? Para as empresas que prestam serviço à prefeitura na área de saúde, né? Então nós precisamos ter esses dados para a gente poder dizer. De imediato nós achamos que nós temos logo de discutir o plano de carreira de salário dos trabalhadores da área, não só da saúde como de educação e dos demais setores do funcionalismo público. Essa seria uma das primeiras ações do possível governo socialista do PSTU. Nesse momento são 11 horas e 29 minutos, chegamos agora aos 7 minutos de entrevista, portanto a metade do período de entrevista, candidato. Vamos ouvir mais uma dúvida da população, aliás, mais uma indagação, uma pergunta daqueles que estão nas ruas. Quando é que vão construir mais escolas? Que eu vejo que ainda tem criança sem estudar, porque não consegue vaga nas escolas. Quando é que vão melhorar isso? O assunto é educação, candidato. Certo, educação. O país está enfrentando uma grande mobilização contra o governo federal, certo? Essa luta, ela é uma luta para que o governo disponibilize 10% do PIB para a educação, de toda a riqueza que é produzida no nosso país. É uma luta do funcionalismo público, dos servidores públicos, das universidades federais a nível nacional. Então, esses valores, eles também têm que ser rateados e repassados para os municípios, para os estados e municípios.
Então, na verdade, no movimento sindical, nas lutas sociais, nós do PSTU já estamos enganjados para que a gente consiga aumentar os recursos para poder investir em melhores condições de ensino, em melhores condições de salário, em melhores condições de trabalho. Agora, veja bem, hoje o capitalismo ele não tem condições dentro desse sistema de atender às soluções básicas da população. Então nós temos de inverter essa lógica. Nós achamos que só um governo dirigido por um trabalhador com as ideias diferentes desses projetos que existem hoje pode trazer soluções imediatas para a questão da saúde, da educação. Nenhuma dos outros projetos podem resolver o problema, porque entra prefeito, sai prefeito, entra equipe de governo, sai equipe de governo, e os problemas sociais da população, eles continuam mesmo. Por quê? É a lógica do capital, é a lógica de ganhar dinheiro com esses serviços. E os serviços de saúde, educação, transporte, moradia, ele não é um serviço para se ganhar dinheiro, é um serviço para ser prestado à população. Nós queremos mudar e nós achamos que só um governo dirigido pelos trabalhadores, pela população, pode resolver esses problemas. Dentre essas soluções que o senhor propõe, está a construção de novas escolas, como perguntou a telespectadora? Sim, claro. Há um déficit escolar, né? A evasão escolar é muito grande, né? Nós precisamos democratizar também o sistema educacional. Nós defendemos que os diretores de escolas eles sejam eleitos pela própria comunidade, né? E que os conselhos, os grêmios estudantis, os conselhos de pais e mestres participem da administração. E há um grande déficit de escola, principalmente do município. Então nós precisamos, dentro desse plano de obras públicas, atender a essa necessidade que é urgente, né? A questão da construção de creches para a mulher trabalhadora, que não tem onde deixar o seu filho. O Estado, a Prefeitura, ela tem de garantir esse serviço para a população, principalmente a mulher trabalhadora, que não tem onde deixar os filhos para quando ela sai para trabalhar, aonde você acaba tendo de sair e deixar os filhos ou com a vizinha. E o Estado, a Prefeitura, ela tem por responsabilidade cuidar dessas crianças. Então nós achamos que dentro do processo de educação nós temos de ampliar mais a construção das creches nos bairros da cidade. Candidato, nós passamos de 2/3 aí do tempo da entrevista. Nesse momento nós vamos ouvir a última pergunta que vem da população. Senhor candidato, o que vocês poderiam fazer para melhorar a infraestrutura das paradas? Transporte público, paradas de ônibus. O transporte público ele passa por um processo assim caótico, né? A entrega desses serviços à iniciativa privada, aos empresários, dá nisso. Por quê? Os empresários eles não têm preocupação com o bem-estar social. Eles têm preocupação em ganhar o dinheiro e obter os seus lucros. Aí você vê o abandono da frota de transporte, as passagens caríssimas, né, os péssimos serviços apresentados por eles. Então nós achamos que é um pacote de medida. Que também nós temos de retomar esses serviços para a iniciativa estatal, certo? A Prefeitura deve pegar essa concessão e deve administrar esse serviço. A tarifa, nós temos condições de ter uma tarifa de R$1. É uma tarifa social para os trabalhadores. Os estudantes têm que ter o passe livre. E essa infraestrutura que responde aos serviços prestados à população, nós temos também de encaixar dentro de um plano de obras públicas debatido junto com a população, junto com os usuários. O candidato fala da reestatização primeiro da água, agora do transporte público. Como a máquina pública pode absorver todo esse custo operacional para dois sistemas que hoje são privados? São dois sistemas que eles produzem a riqueza, certo? São serviços prestados à população que, em contrapartida, tem a devolução dessa remuneração por parte da Isso implica a contratação de profissionais, concurso público, uma despesa que hoje, pelo orçamento atual da Prefeitura, o município não teria como arcar. Essas duas empresas, elas geram um volume muito grande de recursos, né? E nós temos certeza que esses recursos, ele tem como suportar esses investimentos da Prefeitura Municipal, certo? Porque se não conseguisse
gerar lucro, nenhum empresário ia querer esses serviços, nenhum empresário ia querer administrar esses serviços. Então, esses serviços, eles não podem se tornar mercadoria. São serviços públicos que têm de ser repassados com qualidade e barato para a população. O senhor acredita, então, que num período da sua administração pública, 4 anos, em uma legislatura, seria suficiente para fazer essa estatização? Essa reestatização que o senhor propõe? Retomar a empresa, sim, certo? Agora, de imediato, solucionar o caos que é a cidade de Manaus, de 30 anos, que é governada por antepassados, prefeitos que já passaram, administrações passadas, é meio complicado resolver o problema em 4 anos. Mas nós queremos fazer uma força-tarefa para essas questões principais, como a educação, a saúde e transporte público. Nós queremos uma força-tarefa, um plano de obras públicas que possa, pelo menos, amenizar de imediato o problema dos trabalhadores e da população pobre. Chega de dar dinheiro para os empresários. Perfeito. O candidato tem agora 1 minuto para se dirigir à população de Manaus em suas considerações finais. Certo. Obrigado aí esse espaço. Nós achamos que só uma candidatura comprometida com os movimentos sociais, com as lutas dos trabalhadores, com as mobilizações, pode ter a solução dos problemas da nossa cidade. Por isso nós pedimos que o seu voto para nós é importante e chega de votar aí em quem não tem compromisso com a população, com a juventude, nem com a classe trabalhadora. Nós queremos o seu voto, porque nós queremos mostrar que uma administração socialista dirigida por um trabalhador pode mudar muitas coisas e muitos problemas sociais podem ser resolvidos junto com você na administração, no conselho, de um conselho da prefeitura que possa responder às diversas áreas aí sociais, como saúde, educação, transporte. Agora em Manaus são 11h37. Obrigado ao candidato Herbert Amazonas do PSTU pela participação aqui no programa. Amanhã a nossa entrevista será com Vanessa Graziotin, do PCdoB. E você de casa vai acompanhar já aqui no programa da comunidade. Traficante ferido em tiroteio tenta fugir de táxi após atendimento médico, mas continua internado no Hospital João Lúcio. E tem mais ainda, 6 pessoas são presas e mais de 200 quilos de maconha são apreendidos em Nova Olinda do Norte. Isso e muito mais já depois do intervalo aqui no programa da comunidade, agora em Manaus, 11h38. Obrigado pela sua audiência.